E aí, Solange, minha amiga, o que você achou do bate-papo de hoje com o Gruner da Vivo? Espetacular, né? Falamos de inovação, parcerias, para variar, a gente fala um pouquinho de 5G, né? A gente nunca deixa esse assunto de fora. Teve até dica, né? Do que a Vivo está buscando. Quem sabe o pessoal se anima. Eu acho que a audiência deve ter gostado bastante, porque ele abre assim um leque de oportunidades muito grande, que é o que está acontecendo, né? Como a gente citou, o mundo digital vai acabar em grandes marketplaces e parcerias são fundamentais, né? A gente já tinha conversado antes sobre isso, sobre essa ebulição de inovações no mercado, com tanta coisa acontecendo, à espera do 5G, e ele colocou muito bem isso, né? Dessas oportunidades para as startups, seja lá que mercado elas cobrem, aonde elas fazem as suas, produzem suas inovações, em qualquer segmento de mercado, eles estão abertos. Está todo mundo falando, está todo mundo se preparando, o povo que era de telecom, o povo de inovação, o povo de internet das coisas, todo mundo vai se encontrar aí. Então, se você faz parte de algum desses mundos, indico que você veja o nosso episódio de hoje do Expresso Talks. Bem-vindos a mais um Expresso Talks, um programa que traz sempre um bate-papo interessante sobre inovação e conectividade com especialistas de TI e telecom. Meu nome é Solange Calvo e hoje eu e Samir Vani, apresentadores do Expresso Talks, vamos conversar com o Rodrigo Gruner. Ele é diretor de inovação e novos negócios da Vivo. Olá, Rodrigo. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado, Samir, Solange, pelo convite. Super animado para o nosso papo de hoje. Então, vamos lá. É um prazer te receber aqui, uma pessoa que conhece tudo aí de inovação de operadoras. E eu vou deixar essa primeira pergunta já para Solange. Na verdade, Rodrigo, é uma curiosidade, né? Cada um define inovação como vem à cabeça, ou como ele sente isso no dia a dia, né? E aí eu queria saber qual é a sua visão, a sua definição de inovação. Excelente pergunta. E aproveitando, espero estar à altura do comentário do Samir. Não sei se eu sei tudo de inovação em telecom, não. Estou, acho que longe, aprendendo bastante nos últimos anos aqui com a equipe da Vivo, mas tentando, Solange, eu acho que essa pergunta que você fez ela é muito boa para mostrar um pouco como é um tema em evolução, tá? Inovação realmente tem N definições. E eu, honestamente, estudando o tema, se encontra definições que vão desde aquelas mais técnicas, voltadas para a tecnologia, até comportamentais, né? Que no final, e aí já dando parte da resposta, eu acho que são as que importam, tá? A maneira como a gente está encarando inovação aqui na Vivo nos últimos anos, de fato, com um olhar muito para a cultura e para a transformação da empresa para um mundo que já há algumas décadas já vem mudando, com foco, obviamente, cada vez mais no digital, onde tem uma grande influência de tecnologia, mas também um mundo que passa por muitas mudanças de comportamento, de atitude das pessoas, de forma da sociedade se organizar. Então, para a gente, o conceito, hoje, ele é muito focado em iniciativas e comportamentos que gerem valor e que gerem resultado para a empresa e que sejam diferentes do que a gente vinha fazendo. Então, isso parece super amplo, mas no final, o que a gente está buscando aqui? Que as pessoas cada vez mais sejam curiosas, desafiem o status quo, não aceitem as coisas como vinham sendo feitas, não só dentro da empresa, mas no mercado. Naturalmente, depois de algum tempo, as empresas passam a operar de uma maneira muito parecida, passam a ter o mesmo tipo de foco e de entrega. Isso é o que a gente vem tentando quebrar nos últimos anos, né? Hoje a gente está vendo inovação na empresa como desde a eficiência do negócio, ou seja, como que a gente consegue transformar uma empresa do tamanho que tem a Vivo numa empresa mais eficiente, fazendo uso não só de tecnologia, mas também de novas formas de trabalho, usando muito inovação aberta, que depois a gente pode falar um pouco mais,
mas indo também até a criação de novos negócios, que vão gerar receita e, eventualmente, vão gerar um valor, uma captura de valor maior para a empresa, que hoje é um dos grandes focos aqui da nossa área. Okay. Brunner, muito interessante a tua resposta aí, e acho que foi no primeiro programa nosso aqui, nós conversamos com o Silvio Meira, e o Silvio falava muito sobre esse conceito do phygital, né? Isso tem a ver um pouco com essa área de novos serviços que vocês estão promovendo. Como é que funciona essa combinação aí para vocês, dessa expansão, além do profissional, vamos dizer assim? Sem dúvida nenhuma, a Vivo hoje ela tem uma série de ativos que a gente precisa e está buscando aproveitar cada vez mais, né? Ativos de negócio. Então, entre lojas próprias e lojas dos nossos parceiros, a Vivo hoje tem mais de 1.600 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Então, pontos físicos, onde a gente tem a possibilidade não só de prestar serviços que são relacionados à telecom para os nossos clientes, mas cada vez mais, como você falou, expandindo para outras linhas de negócio, né? Então, a venda de smartphones nas lojas da Vivo, não só físicas, mas também no nosso e-commerce, cresceu muito nos últimos anos. E talvez mais importante, mais interessante, é que a gente está expandindo também o portfólio. Então, a gente sai de um hardware, um dispositivo que é naturalmente muito próximo de telecom, que é o smartphone, e a gente já há algum tempo passou a vender outros dispositivos conectados, kit de casa conectada, Echo da Amazon, da Google Home da Google. Então, tem uma série de dispositivos que a gente hoje vende, porque a gente entende que é um posicionamento importante para a gente poder trazer a tecnologia para o cliente de uma forma mais completa e não somente através da conectividade. Está cada vez mais claro que os nossos clientes e futuros clientes, esperamos, o que eles buscam vai além da conectividade. A relação com a tecnologia hoje ela é muito mais ampla. E isso é uma oportunidade também para a gente se posicionar. Então, desde venda de dispositivos, como você comentou, até novos negócios. Então, a gente já anunciou, por exemplo, há alguns meses atrás, o lançamento de um aplicativo de saúde chamado Vida V, em parceria com a Teladoc, que é uma health tech americana, uma das maiores do mundo hoje em telemedicina. E a nossa proposta de valor ali é oferecer aos nossos clientes e também a outros usuários, outros clientes do mercado, uma plataforma de saúde e bem-estar digital e com acesso a serviços de saúde. Então, naturalmente, tem uma relação muito próxima de um negócio de saúde digital que requer um consumo talvez alto de banda, por exemplo, para fazer uma consulta de telemedicina com uma empresa de telecom, assim como os nossos canais digitais, eventualmente os canais físicos, que também podem ser aproveitados e potencializar esse novo negócio. Estou dando um exemplo de um aqui, que é um negócio na área de saúde, mas tem outras áreas que a gente também está investindo e firmando parcerias bastante relevantes para complementar esse ecossistema de serviços e negócios em torno do nosso core. Não, muito legal, muito legal. Como um amante de tecnologia, a gente sempre escutava, né? Falar, olha, a Telecom vai trazer esses aplicativos de saúde para você. É legal a gente poder estar experimentando isso, né? E você falou que vocês investem muito em parcerias e tal, e outras empresas. E vocês têm, por exemplo, um hub de inovação que é a Wayra. E a Wayra ajuda vocês a trazer inovação para dentro de casa. Por que uma empresa como a Vivo, empresa grande, gigantesca, ligada à Telefônica da Espanha, se utiliza desses hubs de inovação para poder trazer inovação para dentro de casa? Como é que funciona esse processo? Talvez uma explicação rápida para quem não conhece. A Wayra é o hub de inovação do Grupo Telefônica, então ela tem operações em vários países. A Wayra hoje ela tem dois papéis principais na atuação de inovação aberta aqui da Vivo. Tá? Um é como um fundo, a Wayra tem um fundo que ela investe em startups que estejam, obviamente, relacionadas às prioridades estratégicas da Vivo. Então, óbvio que startups, vocês acompanham esse mercado, hoje o Brasil é um dos mercados talvez mais
que está mais crescendo e se desenvolvendo no mundo, não só por uma questão de dinheiro, de investimento, de grandes VCs aqui no Brasil, mas também pelas características do país. Nós estamos ficando um mercado bastante ativo em relação ao mercado de startups. E o outro papel é que no mercado a gente chama de fit, né? Faz o trabalho de aproximação dessas startups ou, eventualmente, até de outras startups que não sejam investidas pela própria Wayra com a Vivo. E aí sim, numa parceria como fornecedor e cliente, eventualmente como algum outro modelo de parceria, mas no qual a Vivo tem acesso a tecnologias e a modelos de serviços que talvez não tivesse com empresas mais tradicionais ou parceiros tradicionais de negócio. Então, isso para a gente é muito importante. É uma forma de acelerar a adoção dessas novas tecnologias, aproximar uma empresa, como você comentou, uma empresa obviamente muito grande, sólida, com uma história muito bacana, mas uma empresa que tem, justamente pela sua história, alguns processos, algumas formas de trabalhar que hoje a gente precisa rever. E a aproximação com as startups através da Wayra é uma das melhores maneiras de fazer isso. Desde startups que hoje são nossos parceiros, por exemplo, em recursos humanos, na área jurídica, na área de logística, obviamente na área de negócios também, tanto B2B como B2C, e isso gera mudanças concretas na empresa. A partir do momento que, pegando o exemplo de recursos humanos, que a gente trocou todo o nosso sistema, a GUP é um excelente exemplo. Ele não só, há alguns anos atrás, quando foi escolhido, foi um ótimo investimento para a Wayra, como, vamos dizer assim, no seu braço de fundo, mas ele também foi muito importante para a Vivo mudar alguns processos e algumas formas de trabalhar dentro, por exemplo, da nossa área de recursos humanos. Então, isso é inovação no sentido que a gente vinha falando antes, na veia, né? Eu gero uma mudança não só de processo, de negócio, de sistemas, mas eu gero uma mudança comportamental. Tanto que hoje a gente vem desenvolvendo, eu dei o exemplo da GUP, mas como eu falei, tem dezenas de áreas na empresa que hoje estão trabalhando de forma direta ou indireta com startups de tecnologia aqui no Brasil. Mas aí vem um ponto interessante. Muita gente aqui está assistindo, né? Várias startups, com certeza. Como fazer parte desse ecossistema, Wayra? Né? Eu, se fosse uma startup, eu queria saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser para ingressar nesse time. Legal. Uma ótima pergunta. É relativamente simples, pelo menos o primeiro ponto, né? A primeira sugestão que eu daria é entrar no site da Wayra e a partir dali você pode enviar informação ou pedir contato e o time da Wayra vai fazer, e é nosso interesse, tá? Até para ficar bem claro, quem trabalha já no mundo de startups há mais tempo sabe que é interesse de todo mundo criar essas relações, seja da Wayra com as startups ou diretamente depois da Vivo com as startups. Tá? Então, eu acho que esse é o caminho mais rápido, mas nós mesmos aqui, por exemplo, o meu e-mail, LinkedIn, se alguém tiver interesse, quiser mandar uma mensagem, é super aberto, sempre a bater um papo, conhecer e falar um pouco da Vivo, obviamente, para quem tiver interesse, mas principalmente escutar e aprender desses novos negócios aí que estão surgindo. Tem alguma modalidade que a Vivo está interessada atualmente, agora, nesse instante? Gostaríamos de estar fazendo parcerias com startups da área de saúde, da área X. Você pode deixar um pouquinho mais claro para nós? Claro, acho que é ótimo. A Vivo é uma empresa bastante grande, então de fato, a gente busca startups e oportunidades em várias áreas. E aí, só para explicar e tangibilizar um pouco, a gente tem um programa que é muito interessante aqui na empresa, que a gente chamou de Vivo Shapers. Tá? Ele é um programa de formação, a gente está chamando aqui de evangelizadores, né, de inovação aberta, mas são pessoas, executivos, sempre pessoas com possibilidade e capacidade de tomada de decisão, que durante 6 meses eles são expostos e preparados
para trabalhar com inovação aberta nas suas áreas de origem preferencialmente. Então, o que quer dizer isso? Esse pessoal, normalmente é um grupo entre 20 e 25 pessoas, passa desde discussões super interessantes, como, por exemplo, como é que ele faz para avaliar um pitch de uma startup, porque, naturalmente, em alguns momentos a startup não tem tanto histórico, não tem tanta vivência, então ele precisa saber avaliar se o que aquela startup, aquele fundador está contando para ele vai apostar, ele pode trazer aquela startup para a área dele, que é sempre um risco, isso é importante. As empresas às vezes têm um pouco de dificuldade na aproximação com o ecossistema, porque naturalmente existe risco, né? A gente está falando de startup e quando você traz uma startup num ambiente grande, como é uma empresa como a Vivo, às vezes a startup tem dificuldade em acompanhar o ritmo ou o tamanho da empresa. Então, a gente ajuda eles desde esse primeiro momento, ou seja, como é que eu identifico, como é que eu busco, como eu resolvo, como eu defino melhor o problema da minha área, que problema que eu quero resolver através de uma startup, até ele vivenciar um pouco desse mercado. Então, antes da pandemia, obviamente, era presencial, mas agora a gente tem feito virtual, a gente faz visitas com eles aos hubs de inovação aqui no Brasil, o Cubo, InovaBrá. A gente está levando esse pessoal, inclusive, agora de forma virtual para os hubs de Santa Catarina, de Recife, que hoje são polos referência em inovação e mercado de startups. Então, a gente forma esse pessoal todo e eles vêm das áreas mais diversas da empresa. A gente tem gente não só de áreas funcionais diferentes, então, gente, como eu comentei antes, do jurídico, recursos humanos, de compliance, de TI, de áreas de negócio, mas a gente também tem participação de colaboradores de todo o Brasil. A Vivo tem escritórios regionais nas 5 regiões do Brasil e tem pessoas, executivos dessas regiões que também participam do programa. Então, isso, Solange, só para iniciar a resposta, dizendo que tem hoje na Vivo um interesse muito grande, uma abertura cada vez maior para se relacionar com startups de quaisquer áreas. Assim, de onde você puder imaginar, vai provavelmente existir uma oportunidade aqui dentro. De forma um pouco mais, vamos dizer assim, centralizado aqui através da Wire do nosso time, o que a gente tem buscado de prioridade nos últimos tempos? São as áreas de interesse de novos negócios que a gente tem, que são saúde, educação, casa conectada e serviços financeiros. Então, essas são 4 áreas onde a gente tem investido um tempo maior e buscado aprofundar a relação para desenvolvimento de novos negócios nessas áreas. E também áreas relacionadas a dados, inteligência artificial e gestão de segurança da informação. Inclusive, recentemente, a gente teve um desafio lançado ao mercado, por exemplo, de fraude e cybersecurity, tá? De cibersegurança, justamente para buscar startups interessadas em resolver determinadas dores que nós tínhamos nessas 2 áreas aqui na empresa. Foi um chamamento ao mercado, através da Wire a gente fez esse chamamento. Mas eu diria que essas são hoje... Não são as únicas, de novo, mas são algumas das áreas prioritárias que a gente vem buscando startups. Quer dizer, vocês têm um trabalho com novas propostas de resolver problemas, que são as startups, mas nós vemos também que a Vivo está trabalhando de uma maneira bastante próxima em estabelecer parcerias. Então, eu poderia dizer algumas aqui, por exemplo, a Disney, você até mencionou o serviço de saúde, mas vocês já tinham o VivoPay. Como é que vem funcionando essa questão das parcerias dentro da Vivo? O primeiro ponto, Samir, eu acho que é importante reforçar, isso foi uma mudança grande, talvez, eu diria assim, nos últimos anos, no mundo de telecom, que nós não vamos fazer nada sozinho, e cada vez menos. Então, a gente continua tendo parcerias para distribuição de conteúdo, então, você mencionou Disney, a Amazon é outro parceiro nosso, McAfee, mas a gente entende que as parcerias podem ir além
distribuição, vamos chamar de conteúdo via parcerias de revenue share, por exemplo. Por que a gente vai investir eventualmente em comprar uma empresa com licença e ter todo o trabalho de desenvolver essa expertise internamente, que hoje, obviamente, a gente não tem, se a gente pode fazer uma parceria com alguém que conheça esse mercado e que tenha uma grande expertise naquela área. E aí entra um outro modelo de parceria um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando com conteúdo. Então, sem dúvida nenhuma, o número de parcerias ele vai só aumentar, não deve diminuir. Eu estou falando bastante do B2C, mas se a gente vai para B2B, isso é ainda mais evidente, ou seja, o número de parceiros que a gente trabalha, não só como clientes, mas também parceiros no desenvolvimento de soluções é cada vez maior. Hoje é o caminho, eu diria que é quase o único caminho para a gente conseguir alcançar resultado e oferecer um serviço melhor e uma proposta de valor melhor para os nossos clientes. Tá? Cada vez mais que você se coloca, a gente vai azeitando esse conceito de inovação, é muito legal. Numa entrevista recente com o CEO da área de varejo, ele me falou uma frase que eu queria checar com você, o que representa para você. Ele falou que hoje ganha guerra o produto inovador ou serviço que proporciona a experiência das galáxias. É isso mesmo nesse combo, Rodrigo? Concordamos totalmente. Lógico que há um caminho longo. A gente entende que tem desafios. O cliente hoje ele não espera menos. Se a gente fala muito, ninguém está comparando a experiência no app da Vivo com o app, eventualmente, de um concorrente nosso de telecom. Ele está comparando a experiência no nosso app com o Uber, com o Spotify, com os melhores aplicativos do mercado hoje do ponto de vista de UX e UI, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de CX. Então, as referências são outras. A gente não pode nivelar, vamos dizer assim, pelo nosso concorrente direto ou até mesmo por indústrias muito próximas. A gente tem que olhar para aquilo que o usuário olha hoje e ele está exposto a N mercados e competidores e players que muitas vezes não são nem do Brasil. Né? Nós estamos falando de competidores que têm experiências globais de desenvolvimento dessas experiências. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, e eu concordo totalmente com a frase, a experiência tem que ser incrível, no mínimo, para que o usuário, eventualmente o cliente, continue com a gente. E isso acontece também, obviamente, nas relações presenciais. É claro que aí entram desafios maiores, mas ainda assim é um foco nosso muito grande, que cada vez mais os clientes da Vivo tenham experiências e tenham uma relação melhor, mais simples com a Vivo. Aproveitando um pouquinho esse papo aí de experiências e tal, e acho que a gente está chegando, nosso papo aqui está chegando no fim, acho que a gente não consegue escapar do fatídico tema do 5G, né? E eu imagino que a tua cabeça já deve estar pegando fogo, você já deve estar pensando em muita coisa, recebendo muito pedido dentro da empresa. Quer dizer, o 5G deve mudar muito a estrutura de negócios, as possibilidades de oferta de negócio, de serviço, B2C, né, que a gente estava falando, B2B. O que vai mudar agora nos próximos anos no teu dia a dia, Bruna? Para onde a Vivo está indo? O que vocês estão imaginando que vai chegar aí com a nova tecnologia? Pergunta difícil. Porque eu brinco com o pessoal aqui que a única certeza que eu tenho hoje, pelo menos, é que a gente ainda não sabe o impacto do 5G nos modelos de negócio e, enfim, nas funcionalidades que a gente vai ver nos casos de uso que a gente vai ver nos próximos anos. Tá? Se vocês forem voltar um pouquinho no tempo e lembrarem quando a gente estava na migração do 3G para o 4G, tinha, obviamente, uma visão de melhora de experiência do usuário, tinha uma visão, e a promessa era concreta, né, de uma velocidade maior, de mobilidade, de eu conseguir acessar conteúdos, mas é pouco provável que as pessoas naquele momento tivessem previsto o tamanho que ia ter o Uber, o tamanho que ia ter um Netflix, o Spotify e outros negócios que foram uma consequência
da tecnologia e que talvez no primeiro momento não se tivesse clareza de qual modelo de negócio que ia surgir a partir daquele ambiente, a partir daquela infraestrutura. Então, por isso que o 5G ele é tão disruptivo, porque a gente fala muito de velocidade, e naturalmente vai ter, uma das maiores mudanças talvez no 5G é a velocidade de download, upload que a gente vai ter nos dispositivos, mas uma das grandes mudanças do 5G é a estrutura da rede e o que ela permite. Então, a própria latência, que é um tema hoje talvez menos crítico para alguns tipos de usos que a gente faz de acesso a conteúdo, por exemplo, no nosso smartphone, ela muda completamente, assim como a capacidade da rede de gerenciar um número infinitamente maior de dispositivos simultaneamente do que o 4G. Então, isso muda, é quase, às vezes o pessoal fala, mudar a regra do jogo, né? No momento que muda a regra do jogo, se abre espaço para inovações que, num primeiro momento, a gente nem sonha, né? Então, hoje, honestamente, quando se fala de 5G, tem aqueles casos de uso que estão ficando já bastante batidos, né? É a cirurgia à distância, a banda que faz um cover lá, o holograma, faz uma jam session à distância, é o carro autônomo que tem seus debates aí se realmente precisa do 5G ou não para ter um carro funcionando de forma autônoma e por aí vai. A gente, de fato, está olhando para o que isso pode trazer de oportunidades de negócio. Não tem nenhuma, hoje, novidade, vamos dizer assim, em relação a esses casos de uso. O que e aí é uma visão mais pessoal do tema, o que eu acho que primeiro deve começar a acontecer, falando de consumidor final, de B2C, e aí menos o B2B, porque o B2B ele vai começar a ver, e já está vendo uma mudança em modelos de negócio antes, mas provavelmente em B2C a gente deve ter dois efeitos. Um deles através das cidades inteligentes, que vão ser bastante potencializadas pelo 5G, é possível que nós, como consumidores, como cidadãos de grandes cidades, passemos a ter uma experiência diferente com a cidade, daí não é a gente como consumidor, mas a gente como usuário, eventualmente, de sistemas e processos nas cidades. Mas onde eu acredito muito que deve ter uma mudança significativa é na parte de wearables, de dispositivos que a gente utiliza, porque a tendência, e vocês devem estar acompanhando, devem ter visto, mas, por exemplo, os óculos, né, os smart glasses, os óculos inteligentes, eles há 10 anos atrás eram uma aposta de muito longo prazo, há poucos anos o Google já comprou uma empresa canadense que é líder na área, o Facebook anunciou recentemente o óculos deles focado obviamente, em mídias sociais, que é o negócio, mas a tendência é que novos produtos, novos dispositivos como esses passem a surgir cada vez mais. E algumas limitações que existem hoje, por exemplo, de conectividade desses dispositivos, elas devem ser superadas em algum momento e isso vai levar a uma explosão de novos dispositivos, né? O smartphone ele chegou talvez no limite da curva de desenvolvimento tecnológico dele. Não tem muito mais para onde evoluir. Então, é natural que o próximo caminho de conectividade, de experimentação de conteúdos, seja via realidade aumentada ou seja via, por exemplo, no caso de dispositivos que buscam e fazem o acompanhamento, traqueamento de sensores corporais, de batimento cardíaco, etc., a tendência é que isso deva crescer muito. Vai acontecer junto, provavelmente, com a adoção do 5G, não necessariamente é necessário, mas acho que deve acontecer junto. Fiquei meio apreensiva com essa limitação aí do smartphone, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa, sempre acontece, para tornar ele cada vez mais aquela bombinha de asmático mesmo, nossa, né? A gente não pode viver sem ele. Bom, então, como o Samir falou, a gente chegou ao finalzinho, e aí vocês podem fazer suas considerações finais. Muito bom o papo, Samir e Solange, obrigado por poder abrir esse espaço para a gente falar um pouco do que a Vivo vem fazendo em inovação, e espero que a gente possa conversar outras vezes. Eu que agradeço, Brunner, foi realmente um prazer
essa nossa conversa de café aqui contigo. Espero que a gente possa agendar novos cafés, porque esse tema de inovação ele é absolutamente gigantesco, né? Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente discutir, para conversar e para dividir com todos aqui. Muito obrigado pela tua presença. Um grande abraço. Bom, Obrigado. E se você gostou desse bate-papo, em breve teremos mais um episódio e a gente espera vocês lá. Até a próxima.